Olá, meu nome é Frederico Bertolini, eu sou professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. E dando continuidade à nossa conversa sobre política aqui na Semana Pedagógica, agora eu vou falar um pouco sobre educação integral, participação e ação coletiva. Nossa ideia nessa aula será relacionar a educação integral aos desafios e às possibilidades da participação política e da cooperação. Desafios que estão postos para a gente como essenciais dentro de uma escola que a gente supõe, que a gente espera, democrática, de uma escola que forme integralmente indivíduos para participação e para ação política. A participação ela é essencial para a democracia. Uma democracia sem cidadãos, uma democracia sem participação, ela está esvaziada do seu sentido principal. Para que serve democracia? A democracia ela surge como uma forma de governo que serve para pegar uma coletividade, pegar um conjunto de pessoas e transformar várias preferências distintas numa preferência coerente, numa preferência realizável, numa preferência executável. Então, se a gente não tem as vozes das pessoas sendo ouvidas, a gente falha num pilar principal. E os processos educacionais, especialmente no sentido da formação integral, é que garantem indivíduos preparados para essa ação coletiva, garantem indivíduos preparados para operar nesse mundo que é um mundo essencialmente político. Todos os processos pelos quais a gente passa cotidianamente, que envolvem tomada de algum tipo de decisão que seja coletiva, elas têm a ver com política. Às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente passa por uma praça e não entende que as decisões para que aquela praça fosse daquele jeito, fosse feita naquele lugar, foram decisões políticas, foram decisões tomadas por um conjunto de pessoas que tinha competência para tal, mas por trás dessa decisão tomada tem um conjunto de preferências também sociais ali dispostas. Então, se aquela praça ela não seguia os princípios de preferência das pessoas que moram naquele local, talvez tenha havido aí uma falha justamente no aspecto da participação. E agora a gente pode ter muita gente infeliz, insatisfeita, porque a praça não era o que as pessoas queriam. Ao mesmo tempo, aqueles que seriam responsáveis, então, por executar as políticas, os políticos, eles não vão ser recompensados por essas pessoas que eles tentaram recompensar na hora de construir a praça. Ou seja, um simples passeio ali pode desvelar e evidenciar uma relação entre desejos e vontades coletivas e efetivação desse desejo, efetivação dessas vontades coletivas feita de forma acertada ou feita de forma equivocada. E a educação integral é que permite perceber esses caminhos. Primeiro, é importante lembrar que a ação coletiva, como eu comentei, eu falei, pessoas que queriam uma praça ou que não queriam uma praça, ela envolve uma série de dilemas, uma série de problemas. Primeiro, como garantir que a vontade das pessoas vai ser ouvida, mas que ao mesmo tempo a gente vai ter efetivamente uma decisão sobre aquele espaço. Então, o exemplo da praça. Se um conjunto de pessoas quiser e outro conjunto de pessoas não quiser uma praça, como que a gente resolve isso? Como que a gente limita os problemas associados a essa dimensão da ação coletiva? Uma outra questão muito importante. Por exemplo, a gente tem pessoas que estavam contribuindo, que fizeram ali uma vaquinha e conseguiram se mobilizar para, sei lá, construir naquela praça um espaço para as crianças. Aquele espaço para as crianças ele vai ser utilizado tanto por quem fez a vaquinha, quanto por quem não fez a vaquinha. Então isso é o que a gente chama de um incentivo à carona, os incentivos para não cooperação. E aí a gente vai levantar, então, alguns
dilemas associados à ação coletiva e alguns dilemas associados a como que vontades e interesses coletivos podem ou não se materializar em políticas públicas. Um ponto importante que é sempre comentado nas escolas e sempre é levantado quando a gente vai discutir orçamento participativo, quando a gente vai discutir os fóruns escolares, quando a gente vai discutir até mesmo a vaquinha para, sei lá, um parquinho melhor na escola, é como engajar indivíduos na cooperação. Então, a gente pode ter uma perspectiva que é voluntarista. As pessoas vão participar porque elas acham que aquele parquinho tem que acontecer. Elas vão participar porque elas acham que alguma coisa tem que ser feita. O problema é que entre achar que alguma coisa tem que ser feita e efetivar a participação para que essa coisa seja feita, é um espaço muito grande, é um caminho muito grande, né? E os indivíduos, então, eles se veem tentados a não cooperar. Ou seja, existe aí um espaço para que indivíduos usufruam desses bens sem que cooperem. A educação, ela pode mudar as pessoas nesse sentido? Talvez, mas é sempre importante a gente pensar a ação coletiva vai ser engendrada, a gente precisa ter maneiras de tentar engajar mais indivíduos, mesmo aqueles que não se interessam por participar ou mesmo aqueles que são oportunistas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que todo mundo é oportunista ou que todo mundo tem uma perspectiva muito utilitarista e uma ideia do caroneiro na cabeça, ou seja, eu vou me aproveitar ali dos outros? Não. A questão é que pode haver algumas pessoas assim. Então, quanto menos pessoas houver assim na coletividade, melhor para que a ação coletiva se concretize. Qual o papel da educação aqui? Estimular esse senso de responsabilidade coletiva. Mas além de estimular o senso de responsabilidade coletiva, é estabelecer um conjunto de controles para que as pessoas usufruam desses bens e percebam o retorno que esses bens trarão, o retorno que, quando eu falo bem, por exemplo, abraço é um bem coletivo, né? O retorno que esses resultados da ação coletiva podem trazer para eles. A gente sabe que a cooperação, então, é um elemento de difícil alcance, é um elemento de difícil concretização, né? E qual é uma maneira alternativa para a gente começar a construir cooperação dentro de alguma ação coletiva? Então a gente começou falando, esses indivíduos eles têm muitos incentivos para não cooperar. A educação ela consegue fazer com que as pessoas percebam a importância dessa cooperação, mas ela também permite que sejam criadas interações repetidas para a construção de confiança. Um dos elementos importantes para que indivíduos não contribuam é a falta de confiança entre eles. Educação integral, ela consegue propiciar confiança entre esses indivíduos. É o que o Axelrod fala, jogadas repetidas. Tem uma literatura bem interessante dentro da ciência política que fala sobre isso, que explica sobre essas limitações da cooperação, e o Axelrod ele tem 2 trabalhos importantes falando sobre cooperação, sobre a evolução da cooperação, sobre o nascimento da cooperação. Como fazer emergir cooperação num ambiente em que, eventualmente, indivíduos podem ser muito individualistas, podem ser excessivamente individualistas, com jogadas repetidas, com um aumento do horizonte temporal da interação, com a percepção que eles têm de que aquele parquinho que eles estão atuando ali não vai ficar só para o filho dele, mas vai ficar para as próximas gerações, que vai poder ser usado para a comunidade, ou seja,
que não só vai ser utilizado pelo filho dele enquanto ele estiver na escola, mas quando ele estiver fora da escola também, aquele parquinho específico ali vai poder ser utilizado. A partir de jogos e dinâmicas que incentivem trabalho em equipe. Então, isso é um aspecto que a educação integral pode ajudar a propiciar. Ou seja, educação política tem a ver também com fomentar, a partir de jogos e dinâmicas, esse trabalho em equipe, mostrando a importância do trabalho coletivo, mostrando a importância da ação coletiva para o alcance, para a conquista dos bens coletivos. Eu falei dessa praça, eu falei dessa ideia, né, de que as pessoas elas têm preferências e essas preferências só vão se materializar em termos de bens coletivos a partir da ação política de algum agente político, né? E é importante a gente trazer isso para o contexto da educação. É importante a gente trazer isso para o contexto da educação integral e política. Uma outra autora super importante nesse sentido é Elinor Ostrom, que fala da governança coletiva, a governança dos comuns. Ou seja, recursos comuns requerem gestão compartilhada. E como se faz gestão compartilhada? A partir da criação de regras coletivas. Um exemplo é criar regras coletivas em projetos escolares. Vocês já fazem isso com os alunos de vocês, né? Os combinados ali, um aluno desde a mais tenra idade, assim, desde 1 aninho, desde 2 aninhos. O de 1 aninho não entende tanto, mas de 2 aninhos já começa a entender ali um conjunto de regras coletivas. Isso a gente chama em ciência política de instituições, esse conjunto de regras. Você fala, instituições é só, sei lá, a rede pedagógica é uma instituição, a UNB é uma instituição. Mas esse conjunto de práticas e regras a gente também chama de instituições. Elas não precisam nem estar escritas, embora a gente ganhe bastante quando as escreve, porque elas ficam ali como uma espécie de memória institucional. Elas ficam ali como um conjunto de acordos que a gente sempre pode fazer referência e olhar para ele depois. Então, essas regras coletivas, acertadas também coletivamente, elas ajudam a criar um esquema de governança coletiva. Ou seja, a percepção de que o coletivo não é que não seja de ninguém, é que o coletivo é de todo mundo. Isso é um pouco difícil, especialmente quando a gente pensa na coisa pública, voltando ao exemplo da pracinha. A pracinha é de quem? A pracinha é de todo mundo? A gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa nesse conjunto de regras para ela não virar a pracinha que seja de ninguém. Então, esse conjunto de regras de uso e de respeito às regras de uso, ter eventualmente um conjunto de recompensas para quem segue essas regras, ou eventualmente um conjunto de punições para quem não segue essas regras, pode ser importante. E por que isso? Porque participação é essencial para a gente ter democracia, como eu comentei lá no nosso primeiro slide. Então, a gente precisa ter algum tipo de integração entre democracia direta e democracia representativa. Esses são 2 pés importantes, eles são dois aspectos importantes da democracia. Participação, entendendo desde a representação, ou seja, democracia representativa, com conselhos escolares, compostos de representantes eleitos de cada turma ou segmento, que analisam e implementam propostas discutidas nas assembleias com focos em aspectos mais estratégicos, como orçamento, políticas internas, mas também o aspecto de democracia direta, com assembleias abertas, onde todos os estudantes, ou eventualmente pais, têm a oportunidade de apresentar sugestões, votar em propostas e decidir sobre questões do cotidiano escolar. Então, fomentando a ação coletiva e criando uma cultura de participação e de ação, a gente ajuda a construir democracia, por conta de fortalecer o pé da democracia direta e, ao mesmo tempo, de fortalecer o pé da democracia representativa, porque as pessoas entendem e sabem também quais são cada instância, qual é cada instância de deliberação dentro daquele espaço ali de participação, dentro daquele espaço de deliberação. É evidente, eu estou falando aqui um monte de coisa que seria muito bom a gente ver
né? Mas a gente tem alguns obstáculos. E aí o primeiro obstáculo seria um obstáculo associado às desigualdades. Desigualdades das mais variadas ordens que vocês puderem imaginar. Então, estudantes de origens diferentes, eventualmente elas podem ter dificuldades de engajamento igual em conselhos escolares. Pais com demandas de trabalho diferentes podem ter dificuldades de engajamento igual em conselhos escolares. Eu comentei sobre indivíduos serem oportunistas, mas às vezes eles nem são oportunistas. Às vezes eles simplesmente, ali na função de tempo deles, não conseguem destinar o tempo que eles até eventualmente gostariam para esse tipo de participação. Porque eles não podem, porque eles não têm esse tempo, né? Então, isso é um obstáculo severo à participação, né? Desigualdades também na experiência participativa. A gente está falando que educação é uma ponte importante para fomentar a participação. Pais têm trajetórias educacionais diferentes. Então, e pessoas na comunidade também têm trajetórias educacionais diferentes. O que isso implica? Isso implica que eles vêm para a participação também com níveis diferentes de aprendizado sobre o que é participar. Quanto mais você participa, mais você entende o que é participação. Esses obstáculos contextuais, desigualdades, eles são muito difíceis de superar no curto prazo. Então, eles vão se colocar de fato como ali desafios, né? Vão ser desafios que a gente vai tentando resolver, que a gente vai tentando eliminar e que a gente vai, a partir da educação integral de jovens, de crianças, fazendo com que na próxima geração essas desigualdades elas sejam menores. A gente vai tentando minorar o aspecto da desigualdade. Um outro obstáculo relevante para a participação são as barreiras institucionais. Então, exemplo, falta de treinamento para mediadores de conflitos, ou mesmo o desenho institucional ali da participação não é muito bem feito. Isso também é um outro obstáculo muito difícil de superar. Como que a gente conseguiria? Bem, participando, ou seja, falando para as pessoas responsáveis e vocalizando as pessoas responsáveis necessidade de mudanças nesses aspectos, necessidade de mudanças institucionais. Como que a gente, então, supera os obstáculos para fomentar participação? Iniciativas concretas, formação de clubes escolares voltados a temas comunitários. Então, isso é muito interessante porque são problemas que a escola e a comunidade vão resolver de maneira conjunta. Reuniões periódicas para capacitação de lideranças estudantis. Então, a formação de lideranças ela é fundamental, ela é essencial, né? Eles têm que aprender a participar de fato. E isso, de alguma maneira, pode melhorar no engajamento e pode, então, fomentar a cooperação. Pode formar indivíduos que se percebam nesse espaço social como agentes de transformação e agentes que podem ajudar a fomentar a cooperação. Outro ponto importante, olhar para exemplos e práticas de sucesso. Então, olhar para escolas que implementaram gestão participativa com sucesso e que tiveram impactos positivos na resolução de conflitos ali daqueles ambientes. Então, eu trouxe aqui 2 estudos, um deles lá do Ceará, que é um projeto interessante de mediação de conflitos escolares, né? Tem as referências aí, mas essas referências elas são só as iniciais, são só 2 exemplos que eu trouxe para vocês. É super importante que vocês busquem referência acadêmica, busquem literatura sobre exemplos e práticas. Então, como eu disse, participação e cooperação são coisas que se aprende fazendo e se aprende com a prática de outras pessoas. Experiências bem-sucedidas e experiências mal-sucedidas. Leiam muito sobre experiências de participação. Uma dica, entra lá no Google Scholar e digitem palavras de participação, escolas públicas, participação, escolas de ensino fundamental, ação coletiva, ensino fundamental, ação coletiva, ensino médio, enfim, vocês
podem buscar referências acadêmicas. E uma outra dica, uma outra sugestão para vocês que fica antes de eu passar as palavras de reflexão final aqui. Produzam também sobre isso. Da mesma maneira que o que vocês leem é importante para vocês aprenderem sobre participação, produzam sobre experiências de participação nas escolas de vocês. Né? Ali é inclusive um momento de você relembrar um dos aspectos importantes do nosso papel enquanto educador, enquanto professor, que é produzir, que é escrever sobre. Às vezes a gente fica ali no cotidiano muito difícil, muito problema para resolver e esquece desse papel de refletir sobre a nossa prática. Tentem fazer isso, tentem ali num espaço que vocês tiverem, sei lá, no fim do ano, no meio do ano, quando vocês tiverem um tempinho, ou mesmo se não tiverem um tempinho, tentem criar esse tempinho, tentem inventar um tempinho para escreverem sobre as práticas de vocês e para publicar e para publicizarem as práticas de vocês, para socializarem as práticas de vocês. Isso é fundamental. Por fim, algumas reflexões aqui. A ideia de que a educação integral ela é um alicerce para a democracia, porque ela forma agentes políticos que vão entender o papel da participação. Por isso que a educação integral é tão importante. A educação integral é importante porque ela tem um aspecto político. E esse aspecto político é o que vai viabilizar a participação e que vai viabilizar a transformação de um conjunto de preferências em uma ação coletiva efetiva. Uma pergunta que fica é como superar as resistências e fortalecer a cooperação na sua comunidade escolar. É um caminho difícil, existem muitos incentivos à não cooperação, mas vocês podem, a partir da formação desses agentes políticos, a partir da formação de um espaço de práticas de cooperação e também de melhores desenhos institucionais, melhores conjuntos de incentivos ali, fomentar essa cooperação. E aí, retomando a Ostrom, lembrar que governança colaborativa também é um aprendizado contínuo. Do mesmo jeito que democracia se aprende fazendo, participação e governança colaborativa se aprende fazendo. Um abraço para vocês e até a Semana Pedagógica.